a ineficiência dessa máquina por causa dos interesses políticos. Esse partido se acomodou, criou uma estrutura gigantesca, são 25 secretarias, 20 empresas estatais, 16 fundações, 26 autarquias, são 87 reportes em primeiro escalão, fora segundo escalão, terceiro escalão. É uma estrutura de cargos tão grande que essa estrutura acabou virando moeda de troca. Ela que é utilizada já nas campanhas, ela que é utilizada nas coligações, e a eficiência dessa máquina, que acaba virando um mecanismo, acaba ficando tão baixa que todo o dinheiro da população pago em impostos que entra nessa máquina acaba não saindo em serviços de qualidade. Qual é a principal função do governo do estado de São Paulo e do governador? Oferecer serviços de qualidade para a sociedade. Educação, saúde, transporte, segurança, de qualidade. Quando você sai por aí hoje e pergunta se os serviços que as pessoas estão recebendo de educação, saúde, transporte, segurança e habitação são de qualidade, a resposta é sempre a mesma, não estão. E eu acho inaceitável um partido que está há 24 anos no poder sair agora e deixar o governo nesse estado sem ter melhorado e muito o estado mais rico do país. A marca é limpar esse interesse político e, ao diminuir o tamanho dessa máquina, você diminui junto a corrupção. Essa é uma máquina tão grande que não importa quanto você tente, ela está cheia de buracos e vazamentos por todos os lados, vazando o dinheiro que a gente paga. Então é impossível você administrar esse negócio direito. Quando você tira interesse político, quando você começa a perseguir corrupção, quando você começa a perseguir ineficiência, você sobra mais dinheiro para os serviços. Sem corrupção, São Paulo faz o dobro do que está sendo feito agora. Então, a grande marca é a gente atuar nessa máquina e tirar todos os interesses políticos. Para tirar os interesses políticos, é um processo que você começa na campanha. Na pré-campanha e na campanha é o momento onde, se você faz a política velha, do jeito que esses políticos tradicionais fazem, prometendo cargos em trocas de doações, fazendo coligações entre partidos que não têm nenhum alinhamento de valores, só para ter mais tempo de TV e enganar mais gente. Se você faz essas trocas todas durante a campanha, quando a pessoa é eleita, ela não consegue fazer a coisa certa. Por quê? Porque o governo não é mais dela. As secretarias estão entregues a outro partido, os cargos importantes que impactam o serviço da sociedade estão entregues para outras pessoas que ajudaram antes. E quem que sai perdendo com isso? A população. E que parte da população? A mais pobre. Por que a mais pobre? Porque a população mais pobre é a que mais usa os serviços básicos. Quem é mais rico acaba se protegendo, acaba indo para uma escola particular, acaba tendo um plano de saúde, acaba tendo o seu carro. São os mais pobres que acabam tendo que receber essa porcaria de serviço público que está sendo oferecido hoje no estado de São Paulo. Então, é na campanha que esse negócio todo começa. E o que mais precisa para a gente conseguir fazer essa limpeza? Precisa assumir o governo sem estar preocupado com reeleição, sem estar preocupado em assumir o cargo para depois ir para outro posto eletivo, para virar presidente da República. Porque se a pessoa entra lá pensando no próximo cargo, ela fica incapaz de fazer o que tem que ser feito. Não dá para consertar as coisas. Aqui no estado de São Paulo, tanta coisa errada que tem, sem desagradar a algumas minorias privilegiadas. Não dá. Se você não está isento desse interesse de ficar se reelegendo o tempo inteiro, você vai ficar tomando tanto cuidado para não desagradar ninguém, que você não vai quebrar os ovos necessários para se fazer esse omelete que precisa ser feito, que são os serviços de qualidade para a população. Então, sem fazer campanha diferente e sem fazer entrar
sem pensar na reeleição, é política velha, é política 1.0, é política tradicional. A grande proposta aqui é fazer a política de um jeito diferente, desde o começo até o mandato. O principal potencial de São Paulo, sem dúvida, é uma população extremamente batalhadora. São Paulo é aquele estado onde as pessoas têm que matar 2 leões por dia, não é um só. Tem que batalhar, enfrentar esse transporte péssimo que eles têm hoje em muitas cidades, na maioria das cidades, o transporte intermunicipal que não está bem preparado para atender as pessoas, porque é caro, é caríssimo para a população e pode ser mais barato. Esse paulista que batalha todo dia, já pensou se ele tivesse melhores condições de saúde e educação? Quão mais longe que ele iria? Ele iria muito mais longe. É um pessoal que escolheu vir para São Paulo, é um pessoal que cresceu em São Paulo porque sabe que aqui o ambiente é competitivo e que se você trabalha, você ganha, você recebe. E a frustração que essas pessoas estão tendo ultimamente por trabalhar e ter dificuldade de juntar, ter que ficar parado no trânsito horas por dia para depois não conseguir juntar as coisas, é muito frustrante. Eu fico imaginando como vai ser essa população quando elas começam a se comunicar melhor com o governo, falar para o governo o que está faltando, o governo começar a montar planos em conjunto com a sociedade, ouvir mais do que falar, ouvir para fazer o programa. Esse é um grande trunfo que a gente tem. Eu pretendo agora, nessa construção do plano de governo, que está começando agora, não fazer esse plano sozinho. A gente vai começar agora consultas populares para saber o que a população precisa, o que a população quer. Quem somos nós para determinarmos sozinhos tudo que tem que ser feito? A gente precisa ouvir das pessoas que estão lá. Então, esse paulista, que é uma força absolutamente incrível, vai participar dessa construção de plano de um jeito de política nova também, que é colaborativa, você não pode se isolar no poder. Um dos motivos que os políticos se isolam no poder hoje é porque eles estão com o rabo preso, não conseguem sair e fazer alguma crítica, não conseguem criticar alguém que está segurando e emperrando alguma coisa e algum projeto que pode ser bom para a sociedade. Se você entrar lá sem rabo preso, você pode se conectar verdadeiramente com a população, que deveria ser a função básica de um governador. Eu acho que a gente vai fazer história em 2018 nesse novo ambiente. Então, o ambiente é completamente novo. Por quê? Por alguns motivos, principalmente 2. Nós estamos num outro nível de avanço tecnológico e as ferramentas de tecnologia que nós temos hoje, mídias sociais, formas de conexão entre as pessoas e até entre funções, nunca existiu. A gente tinha, nas últimas eleições, 20 milhões de usuários no Brasil do WhatsApp. Hoje nós temos 120 milhões. Todo mundo tem grupos de família e de amigos que não tinham nas últimas eleições. Todo mundo virou cabeça de pirâmide, todo mundo virou influenciador. Essa situação vai criar uma dinâmica completamente diferente nas eleições de 2018. Então esse avanço tecnológico, num país que tem uma velocidade de adoção de tecnologia maior do que países desenvolvidos, os países desenvolvidos eles vêm para o Brasil para testar produtos novos. Empresas do Vale do Silício vêm para cá para testar produtos novos. Por quê? Porque o brasileiro adota a tecnologia mais rápido. Esse brasileiro, ele vai começar a agir de um jeito diferente nessas eleições. E isso se junta com um outro fator, que é o segundo, que está mudando completamente a dinâmica das coisas, que é uma nova consciência do brasileiro. O brasileiro descobriu nos últimos 3 anos de lava-jato, de investigações, de manifestações populares, o brasileiro descobriu uma série de coisas. Em primeiro lugar, ele descobriu como funciona verdadeiramente a política velha. Ele sabe quais são as trocas que são feitas, ele sabe como as pessoas enriquecem, eles sabem para onde vai o dinheiro de impostos, quais são as malas, quais são as cuecas, quais são os apartamentos onde se junta dinheiro e quem faz isso. Ele já sabe, a gente não precisa mais falar para o brasileiro o que acontece. Essa conscientização,
a forma deles descobrirem mais rápido tudo o que acontece está tornando o povo absolutamente indignado. E essa indignação vai fazê-lo procurar novas alternativas. Isso é especialmente forte em São Paulo, porque São Paulo tem um eleitor mais bem informado, mais conectado, mais ligado em celulares por habitante. Então, tudo isso cria um eleitor absolutamente novo em 2018. É um eleitor que não aceita mais qualquer promessa, não aceita propaganda eleitoral fake, propaganda eleitoral falsa, está cansado de escutar as mesmas promessas e já descobriu que uma coisa está sendo feita. E a partir de agora, esse eleitor começa a espalhar para os seus amigos e familiares as coisas que ele encontra, que ele gosta e que ele não gosta. Nada disso acontecia em 2014. Então a gente vai ter coisas absolutamente novas. Como a gente tem coisas boas, a gente vai ter coisas ruins também, e fake news vai ser uma delas. A quantidade de fake news vai ser muito grande, é preocupante o que vai acontecer, mas eu acho que é uma coisa que acaba vindo junto com o progresso. O brasileiro, com o tempo, com o amadurecimento, vai começar a aprender a ir atrás. Quando vê alguma coisa, escuta alguma coisa, vai checar, vai começar a eleger quais são os veículos em que ele pode confiar e assim por diante. A gente vai ser alvo de fake news, eu tenho certeza disso. E fake news vai ser um dos indicadores do nosso sucesso. Quanto mais sucesso nós fizermos, eu tenho certeza, infelizmente, que mais fake news vai ter a nosso respeito. Mas esse é um processo de amadurecimento da democracia. É uma democracia nova que está nascendo, é uma democracia que não funciona só na hora do voto. É uma democracia que funciona minuto a minuto com as pessoas interagindo, e não é bem o tema agora, mas só para deixar uma semente, é uma democracia nova que cria uma relação completamente nova e diferente entre o eleitor e o representado. Pouquíssimas pessoas hoje têm um aplicativo no celular que conecta ele com o seu representante, com as pessoas em quem ele votou. Daqui a 2 ou 3 anos, todo mundo vai ter pelo menos um desses aplicativos para poder se manifestar como cidadão. Se os representantes forem representantes responsáveis, eles vão abrir esses canais para começar a escutar a população, e escutar a população deveria ser uma forma de influenciar as suas decisões. Afinal de contas, esses governantes deveriam estar trabalhando para a população. É uma nova era e 2018 vai ser absolutamente marcante nisso. É fascinante o que vai acontecer. Eu acho que o PSDB perdeu uma enorme oportunidade nesses 24 anos de utilizar um orçamento gigantesco, que é de 216 bilhões de reais por ano, para poder melhorar todos os serviços. Dentre as coisas que ele fez, se eu tivesse que localizar alguma coisa boa, e tem algumas coisas boas, a gente não pode jogar tudo fora, e as coisas boas, isso é muito importante que seja dito, as coisas boas feitas no governo Alckmin e nos últimos anos, elas serão mantidas. Nós não vamos trocar as coisas que funcionam. Algumas parcerias público-privadas funcionaram, não são todas, mas tem algumas na saúde que funcionaram bem. E tem muitas, principalmente em termos de infraestrutura, que funcionaram bem. Então, algumas concessões rodoviárias funcionaram bem. Isso a gente deve manter e a gente deve ampliar. A gente deve utilizar algumas parcerias público-privadas também para aumentar a oferta de habitação na cidade de São Paulo. Então, essas coisas que foram feitas, várias delas menos do que deveria, para a habitação, foi muito menos do que deveria, e é por isso que a gente tem esse déficit habitacional tão grande. A gente precisa ampliar esse tipo de coisa. Então, essas parcerias público-privadas, algumas de atendimento de saúde, algumas de concessões de infraestrutura, são boas e devem continuar. Me preocupam algumas concessões que foram feitas, que deveriam acabar numa determinada data e estão sendo prorrogadas. E quando elas são prorrogadas, o custo para a população às vezes permanece alto demais. O melhor exemplo disso é o pedágio. Os pedágios, alguns deles caríssimos no estado de São Paulo, principalmente aqueles que vão para o litoral, na Bandeirantes, os primeiros também são muito caros. Esses pedágios
não deveriam permanecer altos por tanto tempo, porque essas concessões já venceram algumas e outras estão por vencer. E o período novo da concessão deveria ter um preço de pedágio muito mais baixo, porque os gastos da empresa que está fazendo as coisas agora já é muito menor, não precisou fazer tanto investimento quanto no começo. Então a gente tem que ter pedágios mais baratos no estado de São Paulo. Por que alguns desses pedágios estão demorando a cair de preço? Porque o governo está estendendo essas concessões. E quem está pagando por isso é o paulista, através de pedágio caro. Principalmente quem trabalha, que tem que pegar vários pedágios todos os dias, acaba inviabilizando o negócio, um pedágio alto, um IPVA altíssimo no estado de São Paulo, que é um dos mais altos do Brasil. Essas coisas atrapalham o emprego, atrapalham novas empresas, atrapalham empreendedores. A gente precisa prestar muita atenção nisso. A expansão dessas concessões não está ajudando os paulistas e deveria estar sendo feita de outra forma, e o paulista tem que ser vigilante dele e ir reclamar lá, porque senão ele está pagando todo o preço. Perfeito. Vamos deixar claro uma coisa. Apesar dos homicídios terem diminuído muito no estado de São Paulo, isso é bom, a gente tem que manter essa trajetória de queda. Eles não estão baixos na percepção da população. A população ainda sai às ruas com medo de tomar uma bala. Então, a gente não pode se satisfazer com o estado que a gente está. Não adianta São Paulo ser o melhor dos piores. São Paulo tem dinheiro e tem capacidade de ser muito melhor do que isso. Um outro ponto importante sobre homicídios é que apenas 10% desses homicídios hoje são identificados, os criminosos. Isso é muito baixo. Enquanto a gente não tiver inteligência para descobrir melhor quais são as organizações que estão por trás disso, a gente vai continuar com uma taxa inaceitável. Quando a gente vai para roubos e furtos, a situação é pior ainda, porque apenas 1% desses roubos e furtos hoje são identificados. E na verdade esse número é pior ainda, porque poucos são os roubos e furtos que têm BO. As pessoas nem fazem BO porque elas sabem que não adianta nada. Então o que a gente precisa fazer para mudar esses crimes contra o patrimônio, roubo, furto, caça, invasão, etc.? A gente precisa ter mais policiamento ostensivo, que é policiamento na rua, que hoje é feito pela Polícia Militar no estado de São Paulo. A Polícia Militar hoje no estado de São Paulo tem 90 mil pessoas, 90 mil policiais. Desses 90 mil, apenas 35 mil estão nas ruas. Os outros estão fazendo um policiamento, às vezes, ambiental, shopping center, os bombeiros estão incluídos nisso e uma enorme parte está fazendo serviço administrativo. Eles estão dentro do escritório. É um pecado nós treinarmos policiais para serem policiais efetivos no campo, na rua, defendendo o cidadão e colocar esses policiais atrás de uma mesa, atrás de gavetas, fazendo burocracia. A gente deveria ter outras pessoas exercendo essa função. É uma função que a gente pode até considerar contratar externamente algum especialista para não onerar o treinamento do Estado com essas pessoas, para que a gente continue treinando, preparando, equipando e pagando bem os policiais. Se a gente consegue aumentar de 90 mil para 100 mil pessoas, mil policiais nas ruas, parece que são só 10 mil pessoas, mas é praticamente 1/3 da força que a gente tem hoje. E a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Então, tirar esses policiais do serviço administrativo e colocar na rua. Contratar novos policiais para aumentar essa força na rua é uma coisa que tem que ser feita o mais rapidamente possível. Um último ponto para a gente melhorar essa parte. Esse policiamento tem sido muito mais eficiente em áreas mais nobres do que em áreas mais carentes. A gente precisa começar a direcionar isso para as áreas mais carentes, que estão sendo menos atendidas. São as pessoas que já ficam mais tempo no trânsito, já têm acesso à saúde e educação de baixa qualidade e elas ainda estão vivendo em regiões mais inseguras. Não é justo.
Esse é um dos pontos mais importantes. Por que a resolução de crimes é baixa? Cerca de 1% em caso de roubos e furtos, cerca de 10% em casos de homicídios. No fundo, esses números são estímulo ao crime, porque as pessoas sabem que podem cometer crime, os criminosos sabem que podem cometer crime e não serão descobertos. O que a gente tem que fazer para diminuir isso? Inteligência. A parte da polícia que cuida de investigação é a Polícia Civil. A Polícia Civil está com um quadro decrescente, porque pessoas vão se aposentando e eles não estão trazendo novos policiais. Ela está desequipada com equipamento antiquíssimo, ela está destreinada, não estão gastando dinheiro suficiente em treinar e preparar essas pessoas e elas estão mal remuneradas. Um excelente investigador que corre seus riscos, que faz o trabalho direito hoje, ganha alguma coisa como R$4.500 quando ele chega no topo da carreira. Então, a gente precisa valorizar mais esses policiais, contratar mais desses policiais e, principalmente, treinar e equipar a polícia. Esse ponto a gente precisa aprofundar. O que significa treinar e equipar a polícia? Nós precisamos começar a conversar com polícias de outros países, outras forças de inteligência que já têm tecnologia, já têm programas, já têm formas de descobrir como que o crime organizado funciona. Escutas telefônicas, equipamentos que detectam as pessoas e começam a identificar onde elas estão. Precisa haver segurança preventiva no estado de São Paulo. Enquanto a gente não usar inteligência, e essa é a palavra, para prevenir novos crimes, a polícia vai ficar enxugando gelo e nunca vai conseguir dar conta dessa altíssima criminalidade que a gente ainda tem no estado. Com inteligência. É a mesma coisa que a gente acabou de mencionar. É trazendo policiais, é trazendo especialistas de outras partes do mundo para trabalhar junto, é pesquisando os lugares, outros lugares no mundo onde se venceram criminosos de crime organizado. Então, com inteligência para descobrir como essas facções funcionam, como eles se organizam, onde eles estão, é assim que a gente vai melhorar a segurança no estado de São Paulo. O assunto metrô é um assunto que você tem que fazer muita força para manter a sua tranquilidade quando fala dele. Por quê? Porque eu acho que é uma falta de respeito com o paulista que ele passa 3 anos de cada ciclo eleitoral sendo mal atendido em transportes, sendo prejudicado pelas obras desse metrô, tendo que pegar um número maior de conduções, levando mais tempo para chegar ao trabalho, e quando chega no ano eleitoral, quando chega na hora das eleições, as inaugurações começam a acontecer. Por que será isso? Será que isso é coincidência ou será que isso é puro populismo? E na minha opinião, é o segundo. Então eu fico ofendido como cidadão paulista quando eu fico vendo essas inaugurações de obras, algumas delas foram aceleradas agora nos últimos meses, só no momento que importa para os políticos e não para a população. Segundo ponto, a administração da empresa está claro que está falha. A gente acabou de passar por um escândalo onde houve uma total desincronia de contratação, de compra de equipamento e uso. Nós tivemos vários trens que ficaram encostados por anos, gerando prejuízos estimados em 630 milhões de reais. E eu começo a me perguntar o que 630 milhões de reais poderiam fazer para a saúde. Ela poderia construir 3 hospitais de altíssima tecnologia. E por que isso acontece? Porque a empresa não está profissionalizada. O metrô hoje se reporta diretamente ao governador do estado. E esse reporte faz com que a relação seja política. Nós precisamos cuidar para que essa administração seja profissionalizada. Não devemos ter pessoas lá ligadas a políticos, tem que ser pessoas técnicas, gestores que conheçam do negócio. A gente tem que pegar os melhores profissionais da iniciativa privada para colocar lá e cuidar do metrô.
E aí traçar um plano onde a população consiga ter, numa velocidade muito maior, a expansão do metrô. O metrô tem que ser melhor integrado com as outras linhas. Tem linhas que podem ser construídas para atingir regiões nos subúrbios de São Paulo, onde as pessoas estão levando 2, 3 horas de trem às vezes. Então, o potencial de crescimento é gigantesco. O que está atrapalhando é a política velha, é a forma antiga de você usar essas empresas para interesse político. Um outro sinal de que o metrô tem sido usado politicamente é que você repara que algumas estações elas têm uma aparência maravilhosa, parecem um shopping center. Elas têm vidro acima da terra na estação. Um vidro que pode quebrar mais fácil e vai gerar uma enorme despesa para que ele seja limpo o tempo inteiro. Por que esses políticos estão gastando dinheiro com o que fica em cima da terra? O Brasil é o único lugar que essas estações de metrô estão sendo construídas de forma quase fantasiosa. E eles fazem isso para que apareça. Em qualquer outro lugar do mundo não se gasta dinheiro em cima da terra, se gasta dinheiro embaixo da terra, com trens bons, com estações boas, com canais de comunicação bons. Aqui, uma prova disso é que as estações que foram construídas pela iniciativa privada totalmente, elas não têm essa suntuosidade lá em cima. Mais um sinal, uma evidência concreta de que o metrô está sendo utilizado de forma política. Um total desrespeito ao dinheiro público e ao cidadão. Temos que fazer a conexão do A, B, C, D, M, R, R. Essas regiões elas precisam estar conectadas com São Paulo, porque isso não vai apenas facilitar as pessoas que moram nessas regiões para vir trabalhar em São Paulo. Elas vão começar a facilitar que novos negócios sejam desenvolvidos nessas regiões, essas regiões prosperem e vai ser uma forma de ter progresso ao redor de São Paulo para desencalhar um pouco São Paulo. A gente precisa descentralizar as atividades que acontecem em São Paulo. Se a gente continua trazendo mais gente para São Paulo, os problemas aumentam. Se a gente começa a descentralizar nos arredores de São Paulo, isso melhora. Agora, para isso, a gente precisa ter um sistema de transporte integrado. Se for via metrô, será excepcional. Ele não precisa ir por baixo da terra o tempo inteiro, que é muito mais caro. Enquanto a gente está nas áreas urbanas, ele pode estar embaixo da terra, mas ele pode variar abaixo e acima de acordo com as habitações que temos. O que a gente precisa é integrar essa região. Essa região toda, ela é praticamente do tamanho de um país e tem população de país. Ela precisa ter transporte à altura. E Guarulhos também. Guarulhos é uma enorme decepção, é mais uma vez uma obra em que a população se sente absolutamente enganada, porque achava que ia ter um transporte eficiente, rápido até o aeroporto e descobre agora que é um transporte ineficiente e que não vai até o aeroporto. E eu estou preocupadíssimo com a capacidade de transporte desses monotrilhos que estão sendo construídos, porque eles não conseguem transportar tanta gente quanto o metrô. Então eu estou aqui preocupado para saber como que a gente vai ter a população que esperou quantos anos para essa obra. Os atrasos foram inimagináveis e agora, quando a gente acha que acabou, a gente não tem um serviço que foi prometido. A gente precisa analisar se retomar é a melhor coisa a se fazer. Porque, de novo, monotrilho não tem capacidade de transportar muita gente, a velocidade não é tão alta. A gente precisa verificar agora se a melhor forma de integrar Morumbi e Jabaquara é através dessas linhas. Para isso a gente precisa de um estudo técnico que hoje eu não consigo fazer. É uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, porque foi uma outra obra prometida já para a Copa de 2014. Foi a Copa de 2014. Foi. E faz tanto tempo que a gente perde. E que foi simplesmente abandonada quando eles viram que eles não conseguiram entregar para a prova. E aí, como era um projeto absolutamente motivado a populismo, foi abandonado. Essas linhas elas iam desafogar muito todo esse trânsito de passagem do rio sobre o Rio Pinheiros. Essas pontes estão absolutamente congestionadas. Mesmo essa nova que foi construída agora já não está dando vazão para tudo. Então a gente precisa rodar um estudo técnico o mais rápido possível para ver como interligar essas regiões.
O maior gargalo para a saúde hoje é a informatização do sistema. É um desrespeito à forma como a saúde foi tratada nesses últimos anos, onde para marcar um exame ou uma consulta, a pessoa leva tempo para fazer, às vezes não consegue fazer perto da sua casa. Quando chega para fazer essa consulta, o médico pergunta qual é o seu passado, ela tem que lembrar tudo o que aconteceu, para onde for, o que tomou. O que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai trazer modernidade para esse sistema. Em primeiro lugar, nós precisamos de um cadastro único de usuários. Cada usuário vai ter o seu número e ele vai ser facilmente identificado pelo sistema e tudo o que acontece com ele vai entrar numa lista, num protocolo. Ao chegar para fazer uma consulta, o médico já vai saber por onde ele passou, quais foram as queixas anteriores, quais foram os remédios receitados. Eu encontro muita gente que chega numa consulta, o médico fala uma coisa diferente do que o médico anterior falou, as pessoas ficam confusas, é uma judiação que está acontecendo. Com a informatização, a gente pode permitir também que os médicos sigam protocolos de atendimento. Quando eles seguem protocolos de atendimento, isso já está provado em empresas da iniciativa privada, que são muito mais eficientes do que a rede pública. O atendimento é mais rápido, é mais eficiente, tem menor nível de erro e o paciente fica mais satisfeito. Então o médico precisa ser orientado, não importa quão bom ele seja, através de protocolos previamente estabelecidos. Uma outra parte da informatização é a gente conseguir alocar melhor os recursos. Hoje nós temos o absurdo de termos ao mesmo tempo, às vezes, leitos sobrando, médicos com alguma ociosidade e pessoas morrendo em filas. Por quê? Porque quem faz a alocação das pessoas nesses leitos e a esses médicos é uma pessoa, é um ser humano que erra, que não pensa tão rápido quanto uma máquina. Se a gente começa a criar algoritmos, se a gente traz uma tecnologia básica de alocação dessas pessoas para esses recursos, a gente aproveita melhor esses recursos. Tem muito cancelamento de exames e consultas hoje, que se isso não é previsto por máquinas inteligentes, a gente acaba tendo recursos ociosos, enquanto tem pessoas morrendo em filas e morrendo em casa. Então, essa alocação precisa ser mudada. Uma outra coisa importantíssima para se ter na saúde é o médico de família. A gente precisa investir na prevenção em saúde. O que é um médico de família? É aquele médico que cuida de uma determinada região. Então ele vai conhecer as famílias, ele vai nas casas das pessoas, ele vai instruir o que essas pessoas precisam fazer para evitar ficarem doentes. Essas pessoas podem consultar esse médico ou a sua equipe quando elas têm algum problema. Às vezes elas nem precisariam ir para um ambulatório, não precisa ir para uma UPS, elas podem resolver esse problema de um jeito muito mais fácil. E isso mantém os procedimentos mais simples, mais próximos da casa da pessoa. E ela só teria que se locomover para outros lugares quando ela tivesse que ir para procedimentos mais avançados. É mais tranquilidade para o cidadão, é mais certeza de que você tem alguém olhando para você, é o apoio de alguém que evita você ficar doente e tratar como deve ser tratado e não de uma forma errada, economiza tempo e a gente desafoga o sistema nos procedimentos de alta complexidade. Hoje a gente vê no Hospital das Clínicas, por exemplo, que tem pessoas que estão precisando de coisas simples que acabam indo parar lá por desespero. Elas não sabem mais o que fazer e vão para lá e pedem desesperadamente para serem atendidas. E elas acabam afogando uma parte da saúde que tem procedimentos de alta complexidade e que deveria estar ajudando as pessoas que têm casos mais críticos. Por quê? Por uma desinformação que deveria ser papel do Estado ajudar essas pessoas. Então, essas coisas são absolutamente fundamentais na saúde. Repara que a gente não está falando de uma informatização do século que vem. A gente está falando de uma informatização dos anos 90, dos anos 2000. São coisas simples para fazer, colocar as pessoas nos sistemas, criar protocolos médicos, acompanhar o mapa das pessoas, onde elas estão, onde tem mais problemas, que tipos de problemas que acontecem em determinada região, para gerar inteligência da saúde, para você administrar o Estado como um todo.
Com base nessas informações agora totalmente consolidadas, você consegue identificar onde que nós precisamos de mais ambulatórios, onde nós precisamos de mais hospitais. E aí você pode começar a fazer novas parcerias com o setor privado para construir esses postos de atendimento nesses locais, de uma forma mais rápida e mais eficiente e sem entrar no jogo político do Estado. Por que isso não está sendo feito? Porque as pessoas priorizam a velha política, a conexão com esses políticos, tentam não criar caso com parceiros políticos, pensando em eleição, pensando em reeleição. Isso distorce completamente a eficiência do sistema. É super possível a gente melhorar a saúde do Estado, mesmo em 4 anos. O principal é focar em atendimento dessas pessoas, principalmente dando ferramentas de acesso. Então, por exemplo, eu não entendo hoje, e eu acho inconcebível, que um paciente do sistema em São Paulo ainda não possa marcar uma consulta usando um aplicativo no celular. E para quem não tem o celular, você pede o celular emprestado para a pessoa que trabalha com você, para o seu amigo. Como você vai ter seu número, você pode usar qualquer celular para isso, ao invés de ter que sofrer para marcar essas consultas e esses exames. A gente precisa começar com esse atendimento básico para que as pessoas sejam melhores atendidas aqui e não cheguem, às vezes, em determinados atendimentos que precisam ser especializados e precisam de maior complexidade. Agora, o Estado precisa começar a cuidar também e precisa fazer alguns acordos com o governo federal para atingir os casos especiais, as pessoas especiais que requerem tratamento específico. Essas pessoas requerem tratamentos caríssimos, não são só remédios, é fisioterapia, são pessoas que precisam, cuidadores que precisam ir até a casa de quem é especial. Isso é muito caro hoje para os municípios, algumas prefeituras acabam quase quebrando porque são obrigadas a arcar com isso, e isso deveriam ser acordos firmados com o governo federal. É uma injustiça hoje as pessoas que já são mais pobres e já têm menos condições, não terem condições e ajuda do Estado para ajudarem os seus familiares especiais. Isso não acontece em países do primeiro mundo. Precisa ser ampliada e isso precisa ser feito com a ajuda da iniciativa privada, para a gente conseguir fazer mais rápido e mais eficiente. Algumas AMEs funcionam bem com a iniciativa privada, essa experiência é uma das experiências bem-sucedidas. A gente precisa pegar as melhores práticas dessas AMEs e passar para as outras, mas a ideia deve ser mantida. Esse é o ponto que eu acabei de falar. Existe uma parte da saúde oferecida pelo município, uma parte da saúde oferecida pelo Estado e existem casos onde os recursos da União precisam ser utilizados. Então, essa coordenação é fundamental. Para isso, a gente precisa primeiro mapear as ocorrências. Onde nós temos os principais problemas? Quais são os centros que precisam de mais ajuda? É numa cidade? É numa região? Deve ser atendido por uma ajuda à cidade ou deve ser resolvido por uma ajuda a uma determinada região? Nós temos a administração daquele município aberta a trabalhar de uma forma eficiente ou a administração daquele município está politizada e tentando fazer as coisas do seu próprio jeito? Então, cada caso é um caso. O ideal seria que toda a rede de saúde pública seja integrada entre Estado e município. Isso vai requerer políticos 2.0 que estejam mais preocupados com a saúde do que com seus interesses políticos, porque o que a gente vê em vários desses casos são prefeitos que preferem gastar o dinheiro da saúde comprando ambulâncias para mandar os pacientes para longe do que construir hospitais e clínicas para atender a população lá mesmo. Educação ainda é um grande problema no estado de São Paulo, é um dos assuntos que deveria ter sido muito melhor encaminhado para quem está há 24 anos no poder. A solução da educação não é uma solução só, a gente tem que fazer algumas coisas paralelamente. Em primeiro lugar, a gente precisa aumentar o número de escolas que têm o ensino em período integral. Já está comprovado que o período integral traz uma série de vantagens. Ele tira as crianças e os jovens das ruas e de outras atividades nem sempre positivas.
Ele permite que os pais trabalhem uma jornada de trabalho mais longa e ganhem mais. Ele oferece uma melhor remuneração para os professores de escolas e ensino integral. Esses professores ganham significativamente mais do que os professores que trabalham em escolas de período reduzido. Eles permitem que crianças e jovens que precisem de recuperação e reforço tenham tempo para isso. Por que isso é tão importante? Porque uma das maiores dificuldades do professor hoje é pegar classes com níveis muito desiguais de aprendizagem. Ele não consegue progredir porque tem as pessoas que não entendem. A gente precisa cuidar desses alunos que ficam para trás, tendo um tempo extra, ou num período adicional, ou de manhã ou à tarde, para fazer reforço e recuperação. Então, a escola de período integral é uma enorme solução para a gente começar a melhorar a educação no estado de São Paulo. É um absurdo que hoje, das 5.400 escolas do sistema, apenas 300 tenham período integral. Então, o nosso foco vai ser aumentar o número de escolas em período integral na maior velocidade possível. Um outro ponto da escola integral que é absolutamente fundamental é que, como os professores não precisam mais pular de escola em escola, eles acabam se envolvendo mais com aquela comunidade. E já está provado que professores que conhecem os pais, conhecem a família e a família começa a participar mais do processo de aprendizagem, esse processo se dá de forma mais cuidadosa e de forma mais eficiente. Então, é uma enorme prioridade a gente ter mais escolas em período integral. Uma outra frente de melhoria na educação é começar a tratar o professor de uma outra forma. O professor hoje, no estado de São Paulo, não é valorizado. Não é uma carreira que é valorizada por autoridades, por políticos. Culturalmente, ela deixou de ser uma atividade valorizada. Ela era valorizada no passado. As pessoas falavam que era um professor com orgulho. Agora as pessoas ainda sentem orgulho da atividade, mas eles não sentem mais orgulho da forma como eles são tratados. A gente precisa voltar a valorizar. Fazendo o quê? A gente precisa treinar para desenvolver melhor esses professores. Os professores precisam ter acesso a mais tipo de treinamento. Não é só em termos de conteúdo, é em termos de conexões para passar as coisas do futuro, as tecnologias do futuro. O mundo está evoluindo para serviços, para a informatização das coisas e a gente ainda está preso a um mundo passado, um mundo de commodities, um mundo industrial. Não adianta nada a gente ensinar para as pessoas de uma forma até eficiente, para as nossas crianças, as coisas que só valiam no passado. O Brasil precisa estar à altura dos outros países e para isso precisa ter pessoas preparadas para o futuro, não para aprender o que mal se utiliza hoje. Então, ajudar os professores a se manterem a par com esse desenvolvimento tecnológico deve ser uma das nossas prioridades. Um outro ponto tem a ver com gestão. Quando você verifica quais são as melhores escolas do estado, utilizando como critérios notas de português e matemática, frequência de professores e alunos, você percebe que algumas escolas se destacam. Quando você vai verificar por que essas escolas se destacam, você percebe que não é porque elas recebem mais dinheiro do que as outras, não é porque elas estão em regiões melhores ou piores do que as outras. Elas se destacam por causa das diretoras que fazem a administração dessa escola. Diretoras e diretores. Existem diretores e diretoras que conseguem administrar a escola de uma forma mais eficiente. Ela aproxima a escola da comunidade, ela traz as famílias para dentro, ela faz as coisas de forma mais cooperativa, ela consegue fazer uma administração e zeladoria mais eficiente, menos politizada e sob influência de algumas partes do governo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar essas diretoras, tirar ela dessas funções para que elas possam ajudar todos os outros diretores e diretoras a fazer isso de uma forma melhor. Existem estudos que mostram que o grande segredo na administração de uma escola está na sua gestão. Nós temos algumas poucas centenas de diretoras que podem ensinar
a gente a fazer isso de um jeito melhor. A gente precisa aproveitar o conhecimento delas, a gente consegue assim também criar uma carreira onde um bom diretor consegue ganhar mais quando chega num ponto em que ele ensina os outros. Com os incentivos corretos e com a motivação, a gente começa a criar um plano de carreira diferente para professores e para gestores da educação pública. Eu acho que a gente precisa começar a oferecer para esses professores novas possibilidades. A possibilidade de eles terem acesso a novos treinamentos, a novas técnicas de interação com alunos, a novas formas pedagógicas e didáticas, a novas técnicas de andragogia, que é ensinamento também das pessoas mais velhas que às vezes estão no sistema de ensino. E a gente precisa dar esse apoio para esses professores e oferecer para eles a possibilidade de ter uma nova carreira. Essa nova carreira, ela pode ter até um perfil de remuneração diferenciado se essas pessoas estiverem dispostas a ajudarem na avaliação do sistema. O sistema hoje não tem avaliação, a avaliação pode ser usada a favor do professor, porque aí você identifica quais são os professores que estão mais empenhados, quais são os professores que estão preocupados em se desenvolver, em dar aulas mais eficientes e, para esses professores, oferecer salários maiores. É uma forma da gente trazer mérito para o sistema e premiar aqueles professores que estão dando sangue hoje e acabam entrando na mesma régua de tratamento de todo mundo, porque o Estado está querendo economizar dinheiro com a educação. Para fazer essas melhorias na educação, para fazer essas melhorias na saúde, é necessário, em vários casos, mais dinheiro. Não é muito dinheiro, mas é necessário mais dinheiro. E aí muitas pessoas perguntam de onde vem esse dinheiro? E é uma pergunta muito legítima, muito justa. E para a gente conseguir ter mais dinheiro disponível, a gente precisa desinchar essa estrutura e combater corrupção. Enquanto a gente tiver uma estrutura tão inchada quanto essa, que foi uma estrutura política criada para se manter o poder e se perpetuar no poder no Estado, não sobra dinheiro para essas melhorias. É por isso que a gente tem os serviços básicos, saúde, educação, segurança, nessa penúria. Como a política acaba roubando muito desse dinheiro do sistema, não sobra para essas melhorias que nem sempre são muito caras, mas a gente vai continuar, se não fizer isso, com a corda no pescoço o tempo inteiro. É por isso que a política 2.0 é tão importante. A avaliação inicial da habitação é que a gente tem um retrato hoje de um sistema falido, porque o aumento desse déficit habitacional que nós tivemos reflete a ineficiência do que foi feito nesses últimos anos. Hoje, menos de 1% do orçamento do Estado é utilizado com habitação. A gente precisa redirecionar uma parte dos recursos para isso. A gente precisa chamar a iniciativa privada para ajudar a construir unidades, administrar unidades e oferecer novas vagas. Uma parte disso está sendo feita pelo governo atual, mas o ritmo é muito lento. A gente precisa de maior eficiência. Tem 2 ou 3 projetos em andamento, eles andam devagar. A gente precisa ter inúmeros projetos e é para isso que a gente usa a iniciativa privada, como já está sendo utilizado hoje. Agora, se a gente usa a iniciativa privada e ao mesmo tempo vai vagarosamente, a gente não resolve o problema. Então precisa de mais investimento, precisa da construção de mais unidades, precisa envolver a iniciativa privada e, na medida do possível, a gente tem que ver como que a gente pode aproveitar a área central da cidade para isso, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa respeitando as leis, respeitando as propriedades, sem qualquer tipo de invasão, sem qualquer tipo de irregularidade, se a gente pode aproveitar algumas partes do centro, porque ao trazer as pessoas para o centro, essas pessoas não precisam se locomover tanto quanto se a gente construir essas unidades em áreas mais distantes. Não vai dar para trazer todo mundo para o centro de São Paulo, a gente sabe que é impossível, mas na medida do possível a gente pode tentar ocupá-lo de uma forma mais eficiente.
Eu acho que a única forma é tentar ver se há acordo com quem tem unidades privadas de se fazer alguma coisa com essas unidades. Se o Estado poderia ajudar a facilitar algum tipo de aluguel dessas unidades. Eu acho que a gente pode analisar essas possibilidades. Nesse caso, a gente não precisaria construir, essas unidades já estão construídas, mas tudo isso tem que ser feito dentro da lei. Eu rechaço completamente o que está sendo feito que o Estado está permitindo que essas invasões ocorram, quando outras pessoas estão se beneficiando delas e a gente tem a falta de cuidado, principalmente com segurança, que acaba levando à tragédia do Paysandu que a gente teve agora. Então as coisas têm que ser feitas dentro da lei e com planejamento do Estado. Agora, o Estado precisa se envolver mais com isso, investir mais. A forma que ele está se envolvendo hoje está muito longe do que a gente precisa. Esse é uma parte do governo, uma parte de projeto que também precisa de dinheiro. A gente diminuindo corrupção, a gente aumentando eficiência, começa a sobrar mais dinheiro para isso. Sem corrupção, São Paulo faz o dobro.